A primeira coisa que eu quero falar antes da introdução, né, seria um pouco sobre o relacionamento do cristão com o dinheiro. E por que eu acho isso importante? Porque o nosso relacionamento do cristão com o dinheiro é um negócio que ele é muito deturpado por várias pessoas extremas. Então, você vai ter desde o extremo, que diz que nós devemos ser todos ricos porque nós somos filhos do rei. Então, você vai ter várias baboseiras de prosperidade, de riqueza sendo pregadas, dizendo que o cristão deve ser esse cara, até em contraposição com o fato de Jesus ter sido pobre, né? Como é que essas pessoas justificariam isso? E também vai ter outro extremo de pessoas falando que o cristão deve ser o franciscano, que abre mão de todas as suas riquezas, de tudo que está nas suas mãos, e que o cristão de verdade ele tem que ser pobre, tem que doar tudo aos pobres, em contraposição a, sei lá, inúmeros textos do Antigo Testamento que mostra que Deus trata a riqueza, a prosperidade, como bênção na vida das pessoas. Ele presenteia as pessoas sensatas com a riqueza e o tolo cai na pobreza, como dizem vários textos do Antigo Testamento. Então, eu trouxe alguns pontos que falam sobre o relacionamento do cristão com o dinheiro. O primeiro é que eu creio que o cristão ele tem que ser exemplo em tudo na vida. Então, quem é cristão, principalmente quem frequenta a igreja, ele vai ter essa ideia de que em todos os pontos da nossa vida nós devemos ser exemplo. E nas finanças não é diferente. Fica feio, digamos assim, seria uma desonra à nossa fé, ao nome do nosso Senhor. Nós sermos uma pessoa que não se relaciona bem com o dinheiro, que estamos constantemente contraindo dívidas, que nós devemos todo mundo, que nós deixamos de pagar as pessoas. Então, isso acaba sendo uma forma errada de expressar e de viver a nossa fé. O segundo ponto é que Deus também é Senhor do nosso dinheiro. Então, uma coisa que é bem comum e bem errada nas pessoas é que elas acreditam que todo o dinheiro que é colocado na mão delas, algumas acreditam que tem um compromisso de dar o dízimo na igreja, de colaborar de alguma forma, e que todo o restante do dinheiro ela é dela para ela fazer o que ela bem entende. Tem outras pessoas que nem dízimo acreditam, né? Independente dessa crença. O que eu trago aqui é que, para o cristão, todo o dinheiro que é colocado na mão dele, todo o dinheiro que vem por meio do trabalho, por meio de qualquer coisa que ele faça, deve ser usado para a glória de Deus, porque o Senhor do seu dinheiro, o Senhor da sua vida é Deus. Então, não tem sentido essa ideia de que você tem que dedicar 10% ou dedicar uma pequena parte e fazer o que você quer com o restante. Então, como toda a nossa vida pertence a Deus, tudo que vem na nossa mão também pertence a Deus. E eu trouxe um texto de Salmos, que eu acredito que fala um pouco sobre isso, que ele diz que do Senhor é a terra e tudo que nela existe, o mundo e os que nele vivem. Eu acredito que o texto está falando disso. Um terceiro ponto é que as posses, o dinheiro, as coisas que a gente tem, os bens, eles competem com o Senhor pelo domínio da nossa vida. E tem um texto que ele fala diretamente disso, um texto de Lucas, que diz: nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E eu acho esse texto bem interessante, porque ele coloca o dinheiro, que é uma coisa, se for ver, é uma coisa pequena desse mundo, se for para comparar com Deus, né? Mas ele coloca em quase uma oposição direta ao próprio Deus, criador de todas as coisas, né? Então, por que o texto faz isso? Porque na nossa vida, o dinheiro acaba tendo uma importância tão grande quanto o próprio Deus. Então, uma coisa que é importante para o cristão sempre observar no relacionamento dele é se ele não está transformando o dinheiro dele, as posses, os bens, em um Deus. Outro ponto é que, tanto quanto o dinheiro, né, a falta de dinheiro também pode abalar o nosso relacionamento com Deus. E muita gente liga o rico ou a riqueza a coisas ruins, né? O cara, normalmente, ele, sei lá, fez alguma coisa desonesta para estar ali, ou a riqueza que ele alcança, que ele busca, afasta ele de Deus. Só que na Bíblia nós temos um livro inteiro, que é o livro de Jó, mostrando como o diabo ele tenta o coração do homem, ele tenta afastar o homem de Deus, tirando os bens dele. Então, tem esse livro inteiro mostrando também que a falta de dinheiro, que perder os seus bens, ele pode ser
algo que afeta o seu relacionamento com Deus. E o último ponto dessa parte é só essa palavra, né? Contentamento. Em tudo que eu estudei sobre o relacionamento do cristão com o dinheiro, eu acabava chegando, resumidamente, nessa palavra, que é tudo questão de contentamento. Então, o cristão ele deve sempre estar exercitando isso, de estar contente na situação que ele está. Eu acho que teria pelo menos 2 ou 3 textos bíblicos para eu citar que fala diretamente disso, né? De aprender a ser feliz com o que Deus nos coloca, aprender a ser feliz e a viver tanto na fartura quanto na miséria. Então, em tudo, devemos dar glória a Deus e estar contentes na situação que Ele nos colocou. E eu, para finalizar essa parte, vou falar dos erros do relacionamento, de alguns erros, né, do relacionamento do cristão com o dinheiro. O primeiro seria não estar contente com o nosso sustento, tendo o que comer e o que vestir. Então, inclusive, tem um texto bíblico que diz exatamente isso daí, né? Que nós devemos estar contentes. Então, o que eu falei, que é uma palavra-chave do relacionamento do cristão com o dinheiro, é exatamente o contentamento. O cristão deve constantemente exercitar esse contentamento para não cair em erro nesse relacionamento dele com o dinheiro. O segundo ponto, não só para o cristão, né, mas qualquer pessoa sensata, seria de sacrificar muito o seu tempo para ganhar dinheiro. Normalmente a gente quer ganhar dinheiro para ter uma qualidade de vida, para ter, seja lá o que aquilo representa para a gente, mas também usufruir daquilo, né? Não sacrificar toda a nossa vida, todo o nosso tempo, o nosso relacionamento com a nossa família, seja lá o que for, só para ganhar dinheiro. Então, um outro erro do cristão, das pessoas em geral, né, seria sacrificar demais o nosso tempo para ganhar dinheiro. Terceiro ponto, né, negociar os nossos princípios para ganhar dinheiro. E isso é mais comum do que se imagina e pode atingir as pessoas quando elas menos esperam. Um exemplo disso, inclusive, um amigo me contou, né, que ele passou muito tempo procurando emprego e quando ele finalmente conseguiu, todo mundo comemorou, nossa, finalmente está trabalhando e tal. E aí, alguns meses depois, ele pediu demissão. E aí ele ficou um tempo escondendo o que tinha acontecido, né, e depois que finalmente falou, ele disse que pediram para ele mentir. Era uma besteira, né, mas assim, que aquilo ofendia diretamente o princípio que ele tinha no coração dele, né, do relacionamento com Deus que ele tinha. Então, no emprego dele, se fez necessário que ele mentisse para continuar trabalhando lá, e quando ele disse não, ele acabou perdendo aquilo. Agora, por incrível que pareça, por pior que tivesse a situação dele naquele momento, ele pôde dizer não. Mas será que a gente pode dizer não? Será que quem está com a parcela do carro para pagar, com a escola do filho para pagar, com o plano de saúde para pagar, será que você teria essa capacidade de perder o seu emprego, de ter que, muitas vezes, reduzir o seu padrão de vida para dizer não para um ato de corrupção que é jogado na sua frente, para um ato errado, algo que ofenda os seus princípios, algo que ofenda o seu relacionamento com Deus, né? Será que você teria essa liberdade, teria essa capacidade de dizer não? E é muito fácil a gente achar que sim, quando essa proposta não nos é feita, né? Mas é algo que nós devemos tomar cuidado. Um outro ponto que eu considero errado é o ganhar dinheiro para si mesmo. Como talvez já tenha dito, o cristão, o objetivo dele não é viver a vida dele para ganhar dinheiro, para satisfazer suas necessidades. Mas eu diria até que estamos nessa vida temporariamente, né, em direção à eternidade que nos é prometida, e nós estamos aqui para fazer a vontade do nosso Deus. Então, que todo o nosso dinheiro seja para cumprir esse propósito que a gente acredita que está nas nossas vidas. E o último ponto seria não definir um limite para o padrão de vida que desejamos. O que é isso? Vai ser até uma das tarefas que eu vou passar, é que a gente reflita no que a gente de fato quer alcançar no nosso padrão de vida. O que é suficiente para mim? Então, refletir, eu quero ter uma casa própria para não precisar ficar me preocupando com o dono do lugar que eu moro, se for para morar de aluguel, não, eu preferia ter uma casa própria. Eu queria ter um carro próprio para ter a comodidade para os lugares que eu quero. Eu queria ter um plano de saúde, eu queria pagar uma escola boa para os meus filhos. Você vai listando tudo que você quer na sua vida, né? E entender que é aquilo que você quer. Você definindo esse limite, eu diria que você está ainda no controle do seu relacionamento com o dinheiro.
Quando você deixa o dinheiro ditar quais são os seus limites, quando é o dinheiro que vai escolher que casa que você vai morar, quando é o dinheiro que vai decidir em que cidade você vai morar, se, sei lá, em São Paulo me oferecer o dobro, eu vou para lá porque é o dinheiro que manda em mim. Quando é o dinheiro que decide qual carro que você vai morar, quando é o dinheiro que decide tudo na sua vida, talvez o dinheiro seja o seu Deus. O que muita gente faz e pouca gente percebe que está fazendo. Então, sei lá, uma pessoa mora com os pais, ela quer morar sozinha. Às vezes os pais não deixam de jeito nenhum. Não, mas é para fazer uma faculdade, vai lá, porque a faculdade é importante. Ou então é para trabalhar, vai lá, porque trabalhar é importante. Então, parece que o dinheiro é que toma todas as decisões da nossa vida, né, de morar fora, de toda a qualidade que nós teremos. Então, não sei se ficou muito claro, que eu acho que eu embaralhei um pouquinho no que eu estava falando isso, mas o ideal é que você reflita no que de fato você quer, no que de fato lhe traz satisfação e no que de fato você deveria buscar na sua vida. Definir esse limite para o padrão de vida que a gente deseja.